culto ao Senhor, sem dúvida nenhuma, é uma das bênçãos que mais transmite alegria para um cristão. Agora, será que nós, cristãos, estamos indo para o culto com a intenção correta, com a postura adequada? Será que nós entendemos o que é um culto realmente? Foi pensando nisso que decidimos produzir este vídeo para passar a você pelo menos 4 coisas que nós precisamos fazer antes do culto. E colocando estes 4 pontos que nós iremos abordar aqui no vídeo, antes do meu e do teu culto, certamente o culto sofrerá uma influência mais relevante no que tange ao mundo espiritual. Quem não quer um culto abençoado? Quem não quer ver Deus se manifestar no culto? Quem não quer que Deus tenha liberdade para agir em meio ao nosso culto? Qual a igreja que não tem este sentimento de ver Deus operando no seu culto? Todos nós queremos isso, mas o fato é que se nós não nos posicionarmos da forma que Deus requer antes do nosso culto, isso trará uma consequência também para o momento do nosso culto. E com certeza muito prejudicará o que Deus queria realizar naquele culto. Veja o quão importante é nós falarmos sobre isso. Os cultos serão mais abençoados se cada crente colocar em prática estes princípios abordados no vídeo de hoje. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Clésio Lefa e aqui estamos nos dedicando para ajudar o maior número de pessoas a compreender a palavra de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o culto. Na verdade, é sobre o preparo que nós temos que ter antes do culto. Já está em nosso coração, também nessa linha, abordar o que fazer durante o culto, a postura correta durante o culto e também a postura correta depois do culto. Nós bem sabemos, por inúmeros relatos, que às vezes uma atitude, uma palavra, um posicionamento pode nos fazer perder a bênção, né? Você já ouviu esta expressão? Às vezes sai da igreja, perde a bênção. Então, para que isso não aconteça, ou que a gente minimize estas coisas, nós trouxemos instruções da palavra de Deus, orientações para regrar, para padronizar aquilo que nós entendemos que seja a vontade de Deus para a nossa vida. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, os irmãos conhecem este famoso versículo que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Olha que interessante. Nós temos esta premissa aqui. Nós entendemos que na casa de Deus nós não podemos nos portar inconvenientemente. E assim como fora da casa de Deus também. Mas eu quero focar este estudo, esta reflexão, no período antes do culto. Aquilo que nós entendemos como necessário, tanto na mente como no corpo, do que é a posição ideal para o crente que vai cultuar a Deus. Então fica conosco e acompanhe agora 4 coisas que nós devemos fazer antes do nosso culto. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos conscientizarmos do que é um culto. Você que está me ouvindo, já parou para pensar o que é um culto? Você já se deu ao trabalho de pesquisar o conceito
da palavra culto, se você o fez, você viu que culto é uma homenagem prestada a uma divindade, um ato memorável e especial a Deus. Tem pessoas que, por não entender o que é um culto, se posicionam ou vão para um culto como se estivessem indo para qualquer outro lugar, como se estivessem indo a um mercado, como se estivessem indo para uma roda de amigos, como se estivessem indo para um clube. Eu acredito que pensar em uma audiência, em um tribunal, nos ajude aqui. Quando você tem uma audiência marcada e você vai estar diante de um juiz, como é que você se prepara para a ocasião? Como é que você se porta na ocasião? Como é que você se dirige para a ocasião? Como é que você se veste para a ocasião? Dependendo da forma que você estiver e que você se posicionar, você nem entra na audiência. Se você chegar de forma irreverente, você nem entra na audiência. Agora, por que para Deus, muitas vezes, nós vamos de qualquer jeito? Nós nos locomovemos da nossa casa de qualquer forma. É justamente por não nos conscientizarmos do que é um culto. Portanto, antes de você errar, se equivocar e acabar agindo de maneira desagradável a Deus, revise a sua vida. O que eu estou indo fazer? O que é um culto? Estou em condições emocionais e espirituais para tal cerimônia sagrada? Ou estou apenas indo por ir? Quem sabe o que é verdadeiramente um culto nunca vai só por ir. E também nunca sai de lá da mesma forma que entrou. O culto é algo especial. O culto é algo grandioso. O culto é algo sagrado e santo. Conscientize-se disso. A segunda coisa que nós precisamos fazer antes do culto é entender para quem é o culto. Isso aqui é forte demais. Porque o próprio conceito da palavra já vai apontar para Deus. Ele é o centro da adoração. Então, o culto não é em torno de nós, homens, pessoas, igreja e departamentos. O culto é em torno de Deus, o cabeça da igreja. O culto é para Ele, o culto não é para nós. E é importante nós entender isso antes do culto. Muitas vezes, a motivação que nos leva para o culto, ela está diferente desse entendimento. Estamos indo por causa de alguém, estamos indo por causa de um pregador, estamos indo para venerar uma pessoa, estamos indo para ajudar um departamento da igreja, como jovens, como irmãs, como crianças, como ensino, e esquecemos da pessoa que está, a figura principal do culto, que é Deus, o principal objetivo de estarmos naquela reunião. Eu sei que estas coisas é difícil até de se falar, mas o culto não é entretenimento pessoal. O culto não é para você. O culto nunca foi para você, para sua família, para os visitantes, nem para os irmãos da igreja. O culto sempre foi a Deus. Vou ir no culto dos jovens. Não, o culto é a Deus e ele está sendo feito, a responsabilidade de fazê-lo está sobre os jovens. Vou ir no culto das irmãs. Não, o culto é a Deus e a responsabilidade de fazê-lo está sobre as irmãs. Deus não divide a sua adoração com ninguém. Glória a Deus por isso. Saiba antes do culto, entenda antes do culto para quem é o culto. Meus irmãos, esta simples reflexão vai nos levar a pensar quanto a muitas coisas que estão sendo introduzidas
no nosso culto, nós veremos que estas coisas não têm aprovação na palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós já temos a base para o culto. Nós temos exemplos no culto de oração, de leitura bíblica, de pregação da palavra. Deus já deixou bem claro como ele queria o culto. Agora, quando nós, homens, introduzimos algumas coisas ali, nós precisamos ter o bom senso para entender. Deus não está se agradando daquilo. Aquilo não está o beneficiando em nada. Não está melhorando a nossa imagem perante Ele em coisa alguma. Na verdade, nós estamos indo além daquilo que Ele estabeleceu. E isso é algo muito condenado na palavra de Deus. Deus quer que apenas nós façamos aquilo que Ele estabeleceu. Aí alguém vai pegar alguma destas coisas introduzidas e vai dizer, mas isto é muito bom. É bom para quem? É bom para o visitante, é bom para quem está chegando. Por exemplo, um teatro na igreja. Isto é algo muito bom, mas é bom para quem? Será que é bom para Deus ou é bom para quem está ali presente corporalmente no culto? Se o culto é para Deus, nós temos que fazer o culto da forma que agrada a Deus. Se o culto é para Deus, nós temos que examinar a palavra dele e vermos como ele estabeleceu o culto que lhe agrada. E a partir daí, então, realizarmos o nosso culto. Não cabe a nós inventarmos, não cabe a nós, com os nossos achismos, implementarmos coisas no culto. Isso, na verdade, só revela o nosso humanismo, a nossa naturalidade, querendo se sobrepor a Deus e implantar coisas que nós queremos, mesmo tendo por consequência a reprovação de Deus. Estas e outras coisas denotam que o culto não está sendo propriamente praticado a Deus, mas aos homens. Mas para que você não lute contra isso, Irmão Clésio, então quer dizer que você é contra o teatro? Sim e não. Eu sou contra o teatro na igreja no horário do culto, pois pela Bíblia não encontro este embasamento. Mas não sou contra um grupo ensaiar e trabalhar e ministrar o seu louvor, a sua arte em algum outro lugar com o título de evangelismo. Então, neste ponto aqui, eu quero frisar bem esta questão. Saia de casa não como alguém que vai ir a um buffet e que vai ser servido e vai poder escolher isso eu gosto, isso eu não gosto, e vai fazer, quem sabe, careta quando não gostar de alguma coisa. Saia de casa com esse entendimento. O culto nunca foi, não é e nem será para você. Não é para mim, não é para pastor, não é para a igreja. O culto sempre será a Deus. Ele é o único digno de ser cultuado. Leiamos a palavra de Deus no Salmo de número 96 e o versículo 8, que diz assim: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. O terceiro ponto, a terceira coisa que nós precisamos fazer antes do culto é a preparação. Precisamos nos preparar para o culto. Ah, se você tivesse noção do quanto causa náuseas em Deus esse negócio de corre, corre daqui, corre, corre dali, bate, bate aqui, bate, bate lá, quando vê, caiu no culto, vamos adorar a Deus. Meus irmãos, o culto não deve ser praticado desta forma, sem preparação. Deus se agrada de uma preparação mental, física e espiritual para o cultuar. Não é só chegar e apresentar de qualquer jeito.
Não é só chegar e apresentar com a vida de qualquer forma. Precisamos entender que Deus, ele não aceita qualquer coisa. Você conhece a Bíblia tanto quanto eu? E em Gênesis capítulo 4, Abel apresenta o seu sacrifício a Deus. E Caim também apresenta o seu sacrifício a Deus. Abel, Deus aceita. E Caim, Deus rejeita. Deus tem uma vontade. Não dá para oferecermos de qualquer jeito e nos posicionarmos de qualquer forma. Quando Deus pediu Isaque a Abraão, você lê na Bíblia que ele se levantou bem cedo, albardou o seu jumento, pegou os utensílios necessários e empreendeu grande viagem. Houve uma preparação para o culto. Não foi de qualquer jeito, não foi empurrando com a barriga, não foi como nós dizemos por aqui, à lavantê. Não, teve um preparo e Deus se manifestou naquele culto. Outro ponto interessante a ser frisado é que Israel, nas suas comemorações, nas suas festas, quando então eles iam para Jerusalém, eles tinham o hábito de cantarolar ao Senhor durante todo o percurso, meus irmãos. Os chamados cânticos dos degraus. Eles iam da sua casa, cidade, região, até Jerusalém, o lugar de culto, cantando e adorando a Deus. Aleluia! Eles tinham entendimento que o culto não começa na igreja. O culto já começa dentro de casa. Se você deixar para começar o culto na igreja, talvez os louvores vão passando, a pregação vai passando e quando você entrar no clima, o culto vai acabar. Agora, se você preparar o seu culto em casa, você vai já chegar na hora do culto, no momento inicial do culto, com o sentimento correto, com o espírito pronto para adorar a Deus. E Deus muito se manifestará naquele culto. Então não vá de qualquer jeito, prepare antes o culto a Deus. Nós não podemos rejeitar esta preparação, sob a pena, a dura pena, de sermos rejeitados pelo Senhor. Que coisa terrível! Saiu de casa, cultuou e Deus não aceitou. O quarto ponto que nós vamos abordar aqui, que nós devemos fazer antes do nosso culto é limpar a nossa mente de tudo que é secular. Pessoas, coisas, situações podem prejudicar o nosso culto, a nossa adoração, tirando-nos a atenção devida. Quando nós não nos esvaziamos daquilo que é secular, daquilo que nós estamos envolvidos, quem sabe até durante boa parte do nosso dia, no momento do nosso culto, isso vai nos influenciar, isto vai trazer um resultado terrível. Vamos ter dificuldade de sentir a presença de Deus. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão no culto, mexendo em celular. Na hora do culto, estão vendo o WhatsApp, estão vendo o Facebook, estão mexendo no Instagram, estão editando fotos. O que é isso? As pessoas já vivem na sua vida natural de forma turbulenta, corrida, pensando nisso, pensando naquilo outro, no que tem que fazer, no que tem que cozinhar depois, no que tem... Meus irmãos, nós precisamos compreender que o culto é algo especial demais para nós estarmos dentro dele sem darmos prioridade para ele. Então, antes de ir ao culto, te desligue de tudo. Tá com problema? Eu também tenho. Tá com luta? Eu também tenho. E olha, todas as pessoas que estiverem lá também têm os seus problemas. Por que umas pessoas conseguem adorar e receber de Deus na hora do culto? Porque elas se desligam de tudo que é material. Elas se desligam do que é secular. Então faça isso no seu culto. Faça isso antes de ir ao culto.
Se liberte de tudo, pega o celular, coloque no silencioso ou desliga, deixa no carro e vá para o culto. Agora eu quero saber de Deus. Eu tenho agora as minhas preocupações, tenho as minhas coisas, tenho o meu trabalho, tenho as demandas que me cercam, mas agora, esse momento, eu separei para adorar ao meu Deus. Faça isso. E você vai ver que adorando a Deus no culto, Ele vai te ajudar a solucionar aqueles problemas que você tem, mas que por um momento você deixou engavetado para adorar a Deus. Deus se agrada disso, meus irmãos. E você já ouviu isso, até parece jargão de pregador, mas é verdade. Enquanto você vai adorando, enquanto você vai dando a primazia para Deus, enquanto você vai priorizando o Senhor acima de tudo, Deus vai solucionando as coisas, Deus vai abrindo as portas, Deus vai te ajudando, Deus vai escancarando as oportunidades, Deus vai provendo o necessário para você e para a sua família. Hoje em dia está tudo errado nessa questão. As pessoas, antes de ir no culto, ficam pensando em outras coisas. Pensando no trabalho, pensando nos problemas, pensando nas lutas. E não pensam no culto. Aí vão para o culto e saem do culto. Saindo do culto, pensam no culto. Está tudo errado, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma a olhar para o culto de maneira mais espiritual. Eu espero ter contribuído com o teu preparo antes do culto. E se você gostou desse vídeo, nos ajude deixando o seu like, o seu comentário aqui embaixo, o que você achou, a sua opinião, talvez algo a acrescentar. Quem sabe nós podemos fazer um outro vídeo nessa linha também, sobre o preparo antes do culto. Comente embaixo a sua opinião, a sua sugestão. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e conte conosco com as suas dúvidas, as suas indagações. Conte conosco, nós respondemos todos os comentários por aqui. Que Deus abençoe sempre a sua vida e lhe conceda muitos e muitos cultos abençoados na presença de Deus. Continue orando pela nossa vida sem cessar. E nós ficamos por aqui hoje. Meu nome é Clésio Lepa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.